Galera do primeiro ano, aqui é o professor Luiz de Sociologia. Conforme prometido, segue mais um vídeo de revisão aí, em preparação para a realização da nossa prova da PO2. Nesse vídeo de revisão, vou trazer aí a discussão alguns conceitos que nós trabalhamos aí no decorrer das nossas aulas preparatórias aí para a PO2. Basicamente, nós trabalhamos aí com dois capítulos do nosso livro didático. O capítulo 8, a sociedade capitalista e as classes sociais, e o capítulo 9, as desigualdades sociais no Brasil. No capítulo 8, nós trabalhamos com o conceito de classe, com o conceito de classe social, desigualdade na sociedade capitalista, luta de classes, estratificação social, também na perspectiva de Max Weber, levando em consideração os aspectos econômico, social e político. Bom, primeiramente, o que é uma classe social? Uma classe social é uma forma de estratificação presente dentro da sociedade capitalista, na qual essa estratificação leva em consideração alguns fatores. Segundo Karl Marx, a classe social leva em consideração os aspectos produtivos, ou seja, a posição dentro do meio produtivo. Se você for dono do meio produtivo, você vai estar na classe burguesa. Se você for um trabalhador do meio produtivo, você vai estar na classe proletária. Entretanto, nós temos aí uma perspectiva um pouco mais ampla no que tange a classes sociais na sociedade capitalista atual. A gente pode visualizar que a classe social ela também pode representar um posicionamento na sociedade de consumo. Ou seja, ela depende, aí ela tem algumas variáveis que são importantes, referente à riqueza, referente à renda, e o indivíduo aí dentro da sociedade capitalista, ele é estratificado, ele é colocado em uma determinada posição hierárquica, de acordo com a riqueza e com a renda. Então, dentro da sociedade capitalista, a classe social é o posicionamento hierárquico do indivíduo dentro da sociedade. Segundo Marx, dentro da posição do meio produtivo, e segundo a sociedade de consumo dentro da posição da própria sociedade de consumo. Por exemplo, um indivíduo que tem uma renda Y, ele vai estar na posição de consumo da classe A. E o indivíduo que tem uma renda inferior, ele vai estar na posição de consumo, por exemplo, da classe E. É importante descrever que, independente do conceito que seja aplicado, da posição da frente ao mercado, frente ao meio produtivo ou frente à sociedade de consumo, a simples existência de classes sociais na sociedade capitalista já gera automaticamente desigualdade social. Por quê? Porque quando a gente cria uma hierarquia, a gente coloca alguém numa escala superior e alguém numa escala inferior, a gente está colocando essas pessoas em níveis diferentes. Ou seja, a gente está deixando de considerar essas pessoas em um princípio de igualdade. Essas pessoas passam a ser tratadas de maneira desigual. Então é importante descrever que a simples existência da classe social já é uma expressão direta da desigualdade na sociedade capitalista. E essa existência de classe dentro da sociedade capitalista, ela também traz uma perspectiva frente a essas classes no que tange ao contato delas. Segundo Marx, esse contato ele não é um contato muito amistoso, o contato entre as classes. O Marx vai dizer que existe um determinado conflito entre as classes e esse conflito é caracterizado como luta de classes. Por quê? Porque, segundo Marx, a classe que detém aí o poder econômico e social, ela quer continuar tendo esse poder econômico e social, e a classe que não detém, ela quer passar a deter esse poder econômico e social. Então elas estão em conflito. Quem tem quer manter e quem não tem quer ter um processo de crescimento, né? Essa perspectiva aí do Marx acerca da luta de classes. O Weber ele vai trazer uma perspectiva um tanto que diferente dentro da estratificação social na sociedade capitalista. O Weber vai dizer que essa estratificação ela se sustenta em três elementos: o elemento econômico, o elemento social e o elemento político, na qual o elemento econômico ele está vinculado à quantidade de riquezas acumuladas por esse indivíduo. E também o Weber leva em consideração o aspecto social, o status social, o status quo,
que essa riqueza que o indivíduo acumulou gera para ele dentro da sociedade. Então, além de ter a riqueza, tem o status gerado pela riqueza. E o Weber leva também em consideração o aspecto político. Quanto maior for a quantidade de riquezas, maior vai ser o poder político que esse indivíduo vai ter dentro da sociedade. Então, o Weber leva em consideração na estratificação social esses três elementos: o elemento econômico, que é o acúmulo de riqueza, o elemento social, que é o status gerado pela riqueza, e o elemento político, que é o poder gerado pela riqueza. No capítulo 9, nós abordamos aí no decorrer das nossas aulas as desigualdades sociais no Brasil. É importante destacar, dentro das desigualdades sociais no Brasil, alguns elementos. O surgimento dessas desigualdades, como que essas desigualdades surgiram, a história dessas desigualdades dentro do cenário brasileiro, e três elementos que são importantes atualmente que demonstram como essa desigualdade ainda está presente no nosso cotidiano. A desigualdade por renda, de renda na realidade, a desigualdade por questão racial étnico e a desigualdade levando em consideração aspectos de gênero. Primeiro, a história do Brasil se confunde muito com a história das desigualdades sociais, principalmente. Por quê? Porque desde a chegada dos portugueses aqui, os portugueses chegaram com uma noção de que os índios eram povos primitivos, e essa visualização de que os povos indígenas aqui presentes eram inferiores já colocou os portugueses em um nível diferente dos povos indígenas, ou seja, os portugueses se consideravam superiores. Então, no primeiro momento, a simples chegada dos portugueses aqui no que hoje é o território brasileiro já traz aí um conflito gerador de desigualdades, portugueses enquanto superiores. No decorrer da nossa história, a gente vai visualizar que isso se acentuou com a utilização de africanos como escravos, ou seja, novamente os portugueses colocaram-se enquanto superiores e os colonizadores colocaram enquanto superiores aos povos africanos, se utilizando de maneira maciça aí da escravidão dos povos africanos. Depois, em um outro momento, a utilização e a exploração do trabalho de imigrantes. Então, a gente vai visualizar que os imigrantes também foram colocados em uma categoria de exploração, de explorados dentro da história brasileira, e aí nós estudamos nos capítulos anteriores o modelo de funcionamento do colonato, por exemplo, e a gente vai visualizar que a própria história brasileira ela se confunde com a história da desigualdade. É importante destacar que quando a gente olha esse cenário todo, esse cenário ele cria uma perspectiva das desigualdades que nós encontramos hoje. Hoje nós temos no nosso cenário desigualdade por renda, desigualdade por questão étnico-racial e desigualdade sustentada aí na questão de gênero. Essa desigualdade sustentada na questão de renda, ela leva em consideração única e exclusivamente o aspecto da renda. A renda, ela na realidade traz aí alguns elementos. O Brasil é um país que tem, de maneira bem clara e bem objetiva, uma má distribuição de renda, ou seja, a distribuição de renda no Brasil é desigual, e essa distribuição de renda desigual, ela gera desigualdade dentro da sociedade. Nós visualizamos ainda que existe dentro do nosso cenário uma desigualdade gerada como herança do processo de exploração e de escravidão, por exemplo. Então, nós temos uma desigualdade muito presente na questão étnico-racial, por exemplo, os negros ainda sendo alvo de preconceito dentro da sociedade. Esse preconceito ele gera desigualdade, e a desigualdade por gênero, né? Na qual a mulher, por conta de uma perspectiva de uma sociedade que tem uma estrutura patriarcal, ela acaba ainda sendo considerada no mercado de trabalho ainda como uma pessoa que tem uma produtividade menor, e por isso acaba ganhando em média 30% menos do que um homem para desempenhar a mesma função e com a mesma formação dentro do mercado. Então, a gente vai visualizar que as desigualdades atualmente elas são vinculadas a esses fatores, mas são frutos aí de um processo histórico. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É um vídeo curto para trazer um resumo aí do que a gente estudou de maneira bem superficial, só para relembrar alguns pontos que nós trabalhamos no decorrer das nossas aulas. Aproveito a oportunidade para agradecer aí a dedicação e empenho de cada um de vocês no decorrer das aulas também.
desejar uma ótima sorte aí. Sei que vocês vão estar muito bem preparados aí para a realização das provas que se iniciarão aí nessa próxima semana. Desejo uma ótima sorte a todos. Muito obrigado e ótimos estudos.